Na era distante das maravilhas celestiais, quando o próprio cosmos não passava de um redemoinho caótico, a centelha da criação se acendeu, e assim nasceu a cosmologia da mitologia grega. No início surgiram os deuses primordiais, cada um ocupando seu lugar no intricado tecido da existência e dando origem a inúmeros deuses, cujos poderes se entrelaçaram para moldar o universo. No centro desse drama cósmico estavam Gaia, a Terra, e Urano, o céu. A união deles deu origem a 18 seres divinos de poder e beleza inimagináveis, seres que mudariam para sempre o curso do cosmos. De Urano e Gaia nasceram 3 ciclopes imponentes, Brontes, o trovão, Esteropes, o relâmpago, e Arges, o brilhante. Os ciclopes eram uma raça de seres gigantescos, semelhantes a ogros, caracterizados por sua estatura física colossal, superando em tamanho os seres comuns como verdadeiros colossos. Cada ciclope possuía um único olho, localizado bem no centro da testa. Seus corpos eram cobertos por músculos ondulantes e tendões robustos, refletindo sua força e poder imensos. Seus membros pareciam troncos de árvores, capazes de desferir golpes devastadores e levantar objetos de peso tremendo. Apesar do tamanho e aparência intimidadora, os ciclopes não eram simples brutos. Eles eram artesãos e ferreiros habilidosos, conhecidos por sua maestria na metalurgia e forja. Com suas mãos habilidosas, martelos e ferramentas celestiais, eles criaram maravilhas celestiais que adornavam os reinos acima e abaixo. Eles eram responsáveis por forjar armas lendárias empunhadas pelos deuses mais famosos, armaduras deslumbrantes usadas pelas divindades e outras criações magníficas que moldaram o curso da mitologia grega. A cada golpe de seus martelos, faíscas voavam como estrelas pelo céu e a terra tremia sob sua força. Sua habilidade artesanal não tinha igual, pois eram ferreiros celestiais capazes de moldar o próprio tecido do cosmos. Sua força imensa suavizada por um toque delicado, uma contradição de traços que dava origem a criações de beleza e admiração incomparáveis. Após o nascimento dos ciclopes, Gaia deu à luz mais 3 seres formidáveis, os Hecatônquiros, Cotes, o furioso, Diges, o de grandes membros, e Briareus, o vigoroso. Cada uma dessas criaturas poderosas possuía 50 cabeças e 100 braços fortes. Uma figura colossal e imponente, com músculos ondulando como montanhas de pedra. Os hecatônquiros possuíam uma força insondável. Seus corpos irradiavam uma aura eletrizante e seus olhos brilhavam com um fulgor celestial que atravessava a escuridão. Sua presença era um testemunho da força cataclísmica que personificavam. Eles eram mestres dos terremotos e das convulsões, e com sua força formidável podiam remodelar a própria crosta da Terra e abalar as próprias fundações do cosmos. O ar crepitava de energia ao redor deles, e a tempestade estava incorporada neles. Eles comandavam a fúria das tempestades, liberando trovões, relâmpagos e enormes ondas do mar sobre seus inimigos. Então vieram os titãs, aqueles que mudariam o curso do cosmos. Gaia deu à luz os ilustres 12 titãs, 6 filhos e 6 filhas. Os titãs se erguiam orgulhosos, sua presença régia inspirando tanto medo quanto reverência. Cada um possuía uma aura etérea que parecia brilhar com o esplendor das estrelas. Suas formas exalavam uma aura de grandeza imortal, e seus olhos continham a sabedoria de eras passadas e os segredos das eras futuras. Oceano, o titã do oceano. Oceano se erguia orgulhoso, sua presença comandando a reverência de todos na corte celestial. Sua forma cintilava com um brilho iridescente, refletindo as cores sempre mutáveis do mar. Seus olhos, profundos e misteriosos como as profundezas do oceano, guardavam a sabedoria das eras passadas e os segredos das marés. Oceano era o governante eterno dos vastos oceanos do mundo e dos rios cósmicos que fluíam pelos reinos celestiais. Seu domínio não conhecia limites, pois suas águas alcançavam todos os cantos da terra e além, entrelaçando-se com o próprio tecido do cosmos. Enquanto governava os reinos aquáticos, sua aura serena cativava todos que o contemplavam, como as águas tranquilas de um mar calmo. Ele era o gentil provedor de vida e sustento, pois era de suas profundezas que os corpos celestes extraíam seu poder. Coeus, o titã do intelecto.
Coeus erguia-se imponente, sua forma exalando uma aura de esplendor celestial. Seus olhos, tão profundos e penetrantes quanto o céu noturno estrelado, continham uma sabedoria profunda que parecia desvendar os próprios mistérios do universo. Seu semblante trazia a marca da contemplação cósmica, como se estivesse perpetuamente imerso nos segredos do cosmo. Coeus era a personificação do intelecto e da inteligência cósmica, possuindo uma mente que superava até mesmo a dos mais eruditos estudiosos. Ele desvendava os enigmas das estrelas, discernia os intrincados padrões do destino e mergulhava nas profundezas cósmicas para compreender a própria essência da existência. Coeus possuía o raro dom da premonição e da adivinhação. Ele guiava as divindades pelos labirintos do destino, iluminando sua jornada celestial com sua compreensão profunda. Crios, o titã da constância. Crios erguia-se imponente, sua forma uma visão de esplendor régio. Seu olhar, firme e determinado, parecia penetrar a própria essência da existência, como se pudesse enxergar os fios do destino entrelaçados por todo o cosmos. Seu semblante carregava a marca de uma determinação inabalável, um testemunho de seu compromisso inflexível com a ordem cósmica. Creus possuía um senso de admiração diante de sua determinação inabalável, como se sua própria presença mantivesse o equilíbrio cósmico. Sua voz, profunda e retumbante, carregava uma convicção que ecoava pelos reinos celestiais, pois suas palavras tinham o peso de verdades celestiais e decretos divinos. Creus era a personificação da constância e da vontade inquebrantável, pois sustentava as leis do cosmos com dedicação inabalável. Ele garantia que as esferas celestiais permanecessem em alinhamento harmonioso, guiando a dança dos corpos celestes com mão firme e olhar atento. Hiperion, o titã da luz. Hiperion erguia-se majestoso, sua forma emitindo um brilho celestial que iluminava os céus. Seus olhos radiantes e luminosos pareciam refletir a própria luz das estrelas, guardando um conhecimento profundo dos mistérios cósmicos. Seu semblante trazia a marca do calor celestial, como se ele fosse a própria personificação dos raios dourados do sol. Hiperion transmitia um senso de maravilha e reverência com seu brilho celestial, como se fosse uma estrela viva brilhando intensamente no firmamento celeste. Sua voz, melódica e ressonante, carregava uma melodia celestial que parecia harmonizar-se com os próprios céus, pois suas palavras continham o poder das verdades cósmicas e da sabedoria celestial. Hiperion era a personificação da luz e do esplendor radiante, pois iluminava o cosmos com seu brilho celestial. Sua presença trazia vida e vitalidade a tudo o que se banhava em seu fulgor, e sua aura luminosa encantava os seres celestiais na corte. Jápeto, o titã da mortalidade. Jápeto mantinha-se régio, sua forma emanando uma aura de majestade celestial. Seus olhos, como orbes reluzentes de pedras preciosas, guardavam os segredos do destino mortal e os mistérios do coração humano. Seu semblante trazia a marca da contemplação cósmica, como se ele estivesse eternamente moldando os destinos dos mortais com suas mãos habilidosas. Jápeto transmitia um senso de reverência pelo dom divino que concedia ao reino mortal, o dom da vida no tear do destino que entrelaçava as vidas dos mortais. Jápeto era a personificação da vida mortal e da habilidade artesanal, pois possuía a capacidade de forjar os destinos dos mortais com suas mãos habilidosas. Ele discernia os padrões intrincados das vidas mortais e moldava o curso dos destinos humanos com uma maestria que beirava o divino. Teia, a titânide da luminosidade. Teia se erguia elegante, sua forma adornada com um brilho celestial que parecia cintilar como poeira estelar. Seus olhos, luminosos e hipnotizantes, continham o brilho de 1000 sóis, refletindo o esplendor dos próprios céus. Seu semblante trazia a marca de um encanto de outro mundo, como se ela fosse a personificação das maravilhas celestiais. Teia emanava uma sensação de admiração diante de sua beleza celestial, como se ela fosse uma constelação viva entre as estrelas.
Sua voz, melodiosa e encantadora, carregava uma melodia celestial que parecia ecoar as harmonias do cosmos, pois suas palavras continham o poder de verdades cósmicas e visões celestiais. Theia era a personificação da luz brilhante e do esplendor celestial, pois ela iluminava os céus com sua presença luminosa. Seu brilho tocava todos os cantos dos reinos celestiais, trazendo um resplendor celestial até mesmo aos recantos mais escuros. Rhea, a rigidez da maternidade. Rhea manteve-se ereta e graciosa. Sua figura exalava um brilho maternal que parecia abraçar os céus. Seus olhos, gentis e carinhosos, carregavam a ternura do toque de uma mãe, refletindo o amor e a devoção que ela dedicava a todos os seres vivos. Seu semblante carregava a marca da nutrição divina, como se ela fosse a própria essência da proteção materna. Rhea emanava uma sensação de consolo e conforto, como se você estivesse sendo embalado nos braços de uma mãe amorosa. Sua voz, suave e reconfortante, carregava uma canção de ninar celestial, que parecia acalmar as tempestades dos reinos celestiais, pois suas palavras continham o poder da sabedoria materna e do conforto divino. Rhea era a personificação da maternidade e do cuidado acolhedor, pois atendia às necessidades tanto dos deuses quanto dos mortais. Sua compaixão não conhecia limites, e ela acolhia todos em seu abraço divino, oferecendo consolo e apoio em meio às provações do cosmos. Themis, a rigidez da lei divina. Themis permanecia imponente como uma estátua. Sua forma emanava uma aura de sabedoria celestial. Seus olhos, profundos e perspicazes, continham a percepção das eras passadas e a previsão das eras futuras, como se ela pudesse enxergar os próprios fios do destino que tecem o tapete cósmico. Seu semblante trazia a marca da justiça divina, como se ela fosse a própria personificação viva das leis cósmicas. Themis exalava um senso de reverência pelas leis divinas que defendia, como se você estivesse na presença do equilíbrio e da ordem cósmica. Sua voz, ressonante e imponente, carregava um decreto celestial que parecia ecoar pelos reinos celestiais, pois suas palavras detinham o poder da verdade divina e dos decretos celestiais. Themis era a personificação da lei divina e da justiça cósmica, pois ela sustentava as leis que regiam os céus e o reino mortal. Seu senso de justiça era imparcial e inabalável, garantindo que a harmonia celestial e a ordem cósmica prevalecessem. Mnemosine, a firmeza da memória. Mnemosine se erguia deslumbrante, sua forma adornada por uma aura de conhecimento atemporal. Seus olhos, profundos e reflexivos, guardavam as memórias de eras passadas e os ecos de histórias há muito esquecidas, como se ela fosse a guardiã dos arquivos cósmicos. Seu semblante trazia a marca de uma compreensão profunda, como se ela estivesse eternamente tecendo a tapeçaria da história com suas palavras. Mnemosine possuía um senso de admiração diante do vasto conhecimento que detinha, como se você estivesse parado à própria soleira da eternidade. Sua voz, melódica e hipnotizante, carregava uma ressonância celestial que parecia ecoar pelos corredores do tempo, pois suas palavras continham o poder de contos antigos e histórias esquecidas. Mnemosine era a personificação da memória e da lembrança eterna, pois preservava as histórias e eventos que moldaram o cosmos. Sua memória era um repositório sagrado, guardando os ecos da sabedoria celestial e das experiências mortais igualmente. Febe, a titânide da lua. Febe se erguia bela, sua forma adornada por uma aura de luminescência celestial. Seus olhos, como crescentes cintilantes de luar, guardavam os mistérios do céu noturno e os segredos das fases lunares, como se ela pudesse navegar a dança celestial da lua. Seu semblante trazia a marca de uma beleza de outro mundo, como se ela fosse a personificação do brilho encantador da lua. Febe irradiava um senso de maravilha e admiração com sua radiância celestial, como se fosse um raio de lua vivo entre as estrelas. Sua voz, melodiosa e serena, carregava uma melodia celestial que parecia harmonizar-se com os próprios céus, pois suas palavras continham o poder das verdades lunares e das revelações celestiais. Febe era a personificação do esplendor lunar e do encantamento cósmico, pois iluminava o céu noturno com sua presença luminosa.
Sua luz celestial banhava o cosmos com um brilho suave, guiando os viajantes noturnos pelo labirinto celestial. Tétis, a titânide dos mares. Tétis permanecia majestosa, sua forma cintilando com os matizes iridescentes das profundezas das águas. Tétis era a personificação das fontes de água doce, dos maiores rios às mais humildes nascentes. Seu toque trazia vida e abundância. Seu semblante carregava a marca da sabedoria materna, como se ela fosse a própria personificação do abraço acolhedor do mar. Tétis exalava uma sensação de serenidade e admiração, como se a vastidão do oceano tivesse encontrado uma forma consciente. Sua voz, suave e melodiosa, carregava uma melodia celestial que parecia ecoar o vai e vem das marés, pois suas palavras continham o poder das verdades oceânicas e do conhecimento aquático. Tétis era a personificação dos mares e da força vital das águas, pois mantinha os oceanos em seu abraço materno. Sua presença trazia uma sensação de calma e harmonia à corte celestial, como se as próprias águas tivessem encontrado uma mão orientadora. O mais jovem, Cronos, o titã do tempo e do destino. Cronos se erguia imponente, sua forma irradiando uma aura de autoridade cósmica. Seus olhos, atentos e penetrantes, pareciam enxergar além dos véus do tempo, como se pudesse vislumbrar os fios do destino que moldavam as sortes de deuses imortais. Seu semblante trazia a marca tanto da sabedoria quanto do presságio. Como se ele detivesse as chaves para a passagem das eras, Cronos possuía um senso de admiração e reverência, pois era uma figura que detinha o poder do próprio tempo. Sua voz, profunda e ressonante, carregava uma ressonância celestial que parecia ecoar através das eras, pois suas palavras continham o peso de verdades celestiais e decretos divinos. Cronos era a personificação do tempo e da inexorável passagem do destino, pois presidia os padrões cíclicos do cosmos. Ele governava a ascensão e queda de impérios celestiais, o nascimento e a morte das estrelas, e a jornada mortal do nascimento ao abraço da eternidade. Como filhos de Gaia e Urano, os ciclopes, hecatônquiros e titãs erguiam-se altos e poderosos. Seus talentos e deveres únicos teciam o grande tapete do cosmos. Das profundezas dos oceanos às alturas dos céus, sua presença coletiva garantia o delicado equilíbrio do reino celestial. Mas sua história não estava isenta de sombras. Urano desconfiava dos titãs e sentia um desprezo particular pelos ciclopes e hecatônquiros. Movido pelo ódio, paranoia e insegurança, Urano, o céu e seu pai, não suportava a ideia de seus poderosos descendentes vagando livremente pelo cosmos, podendo desafiar seu domínio sobre os céus. Seu coração se tornou frio, e ele condenou seus filhos a um destino sombrio. Com frieza, ele os lançou no mais profundo abismo do Tártaro, uma prisão sombria escondida sob a superfície da terra, cuja escuridão rivalizava com a do próprio Érebo. A luz celestial permaneceu obscurecida, e o universo lamentou a ausência de suas criações radiantes. Gaia ficou atormentada pelo sofrimento de seus filhos e jurou vingança contra Urano. Ela buscou a ajuda de seus filhos, os titãs, tramando usurpar Urano. Reunindo os titãs, ela explicou seu plano, mas todos estavam hesitantes em concordar. Todos, exceto um, Cronos, o mais selvagem e terrível dos titãs. Ele nutria ódio por seu pai, Urano, e concordou com o plano de sua mãe. Gaia forjou uma poderosa foice a partir da substância mais dura conhecida, o adamantino, e a confiou a Cronos, que abraçou a causa de sua mãe com determinação inabalável. Ao fazer isso, os irmãos de Cronos, Hiperion, Crio, Ceus e Jápeto concordaram em ajudá-lo a emboscar o pai. Sob o manto da noite, os irmãos ficaram à espreita, ocultos nas profundezas de Gaia. Quando Urano desceu para se deitar com Gaia, Hiperion, Crio, Ceus e Jápeto surgiram, posicionando-se nos 4 cantos de Gaia, segurando Urano e imobilizando-o. Cronos aproveitou a oportunidade e atacou com toda a sua força, castrando seu pai e cortando seu poder divino. Urano recuou de dor e choque, sangrando, com suas partes decepadas caindo no mar e fazendo surgir uma espuma revolta. Do seu sangue, Gaia gerou as Erinhas, os gigantes e as Melíades. Da espuma do mar, emergiu uma figura radiante e encantadora, a deusa Afrodite, a personificação do desejo e da beleza.
ela tornou-se a deusa do amor, seu fascínio cativando os corações de deuses imortais igualmente. Com Urano deposto, Cronos libertou seus irmãos das profundezas do Tártaro, exceto os Ciclopes e os Hecatônquiros. Ele, assim como Urano, temia o poder de seus irmãos monstruosos e os manteve aprisionados enquanto ascendia ao trono do cosmos. Ele foi acompanhado por sua irmã, Reia, a quem tomou como rainha. De seu trono no Monte Olimpo, um pico majestoso que conecta os céus e a terra, eles governaram o mundo, inaugurando uma era de harmonia divina conhecida como a Idade de Ouro. Sob seu reinado benevolente, a terra floresceu e desfrutou de uma era de paz e prosperidade. Entre os titãs remanescentes, muitas outras uniões foram formadas, e delas nasceu um número extraordinário de titãs e deuses. Atlas, Prometeu, as Oceânides, Metis, Hélio e Calíope estavam entre os mais conhecidos. No entanto, assim como seu pai antes dele, o medo de Cronos não se restringia apenas aos Ciclopes e Hecatônquiros. Cronos também desconfiava de seus próprios filhos, temendo que um dia também fosse destronado. E com isso, Cronos tomou uma atitude. À medida que Reia dava à luz 6 filhos, um a um, Cronos os devorava inteiros, eliminando a ameaça e garantindo seu lugar entre os cosmos. Mas assim como Cronos herdou a paranoia esmagadora de seu pai, Reia herdou a graça amorosa de sua mãe. Seu amor, ardendo intensamente em seu coração, não suportava ver seus filhos sofrerem tal destino. Quando seu filho mais novo nasceu, ela o escondeu e apresentou a Cronos uma pedra enrolada em panos, enganando-o e fazendo-o acreditar que era o recém-nascido. Cronos não hesitou e engoliu a pedra inteira. Reia então confiou seu filho aos cuidados das ninfas e da cabra nutriz, a Malteia, que lhe proporcionou o sustento e a proteção de que precisava para prosperar. Mal sabia Cronos que sua ignorância e descuido seriam sua própria ruína. Isso abriu caminho para a ascensão da próxima geração de deuses, pois a criança que ele deixou escapar sem saber um dia retornaria e o desafiaria por seu lugar no cosmos. Essa criança era ninguém menos que Zeus.